Olá a todos, sou o Jadson, membro da ABC2, do grupo local em Maceió. Hoje a apresentação está com o Edivonaldo, que é graduando em Ciência da Computação, e ele nos trará o tema Pilares da Reforma, somente a Escritura. Estarei iniciando com oração e logo após a oração está com o Edivonaldo a palavra. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, que nos concede, ó Pai, esta oportunidade de podermos nos reunir, Senhor, ainda que digitalmente, ó Pai, mas para que possamos compartilhar, Senhor, o conhecimento acerca do que Tu tem feito ao longo da história. Abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor, abençoa Edivonaldo, ó Pai, que nós estejamos aptos, Senhor, para ouvir o que Ele tem a nos transmitir, ó Pai, que Ele seja o instrumento de Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Edivonaldo, está contigo. Beleza, valeu, Jadson. Boa noite, gente. Agradecer aí a presença de todo mundo e hoje a gente vai falar, né, a gente achou por bem esse mês, aproveitando que é outubro, né, Reforma Protestante no dia 31, tratar sobre alguns pontos interessantes da reforma. Obviamente que não dá para esgotar, porque o próprio conteúdo é muito vasto e amplo, tanto se eu fosse falar sobre o tópico que eu vou falar hoje, que é somente a escritura, quanto sobre qualquer outro ponto ligado à reforma, porque foi um movimento bem amplo e que afetou ou provocou mudanças em todas as áreas, né? Na religião, na política, nas ciências, enfim, na forma de enxergar o mundo como um todo. A reforma teve profundos impactos nas áreas, inclusive aí alavancando muitas coisas que a gente conhece hoje, como, por exemplo, a cara da ciência moderna que a gente tem hoje, né, fundamentos da democracia e outros pontos que a gente hoje herda, né, são frutos aí de pontos tratados na reforma. E hoje eu vou falar sobre um desses pontos que foram centrais aos reformadores, aos herdeiros da reforma, cujo título é somente a Escritura, né? Então aí está o nosso sumário para a gente acompanhar, né? No primeiro eu vou fazer um apanhado do contexto histórico, que eu considero relevante, né? Não dá para exaurir tudo, mas eu espero que vocês consigam entrar um pouco no ambiente aí onde os reformadores estavam. Depois eu vou conceituar o que é o Sola Escritura, baseado no trabalho, no livro do Franklin Ferreira, né? Ele vai ajudar muito, ele ajudou muito nessa apresentação. Depois eu vou falar sobre a interpretação das escrituras, né? E naturalmente qual é a relação com Sola Escritura. Depois eu vou falar as relações entre o Sola Escritura e as confissões de fé, né? Isso inclui as confissões de fé, incluem tanto os catecismos, né? Sejam eles catecismos das igrejas históricas, como o de Westminster e outros, como os credos ecumênicos, né? Depois, vou falar sobre a escritura como central à igreja, né, que é justamente essa ideia principal do somente a escritura, e Jesus como centro dela, e finalizar com alguns aspectos práticos que é possível extrair com que eu vou tentar mostrar e passar para vocês. Então, primeiro ponto, vamos falar do contexto histórico, né? A gente sabe que a Idade Média, que começou lá por volta do final do século V, né, foi bastante influenciada pela teologia, né, especialmente pela teologia aí de Agostinho, né, que a gente já abordou em encontros anteriores, mas vale ressaltar. Eu esqueci o nome do historiador agora, David Charles Lindenberg, que ele vai dizer que o pensamento agostiniano ele basicamente vai influenciar ali toda a Idade Média, que justamente é o período que antecede a Reforma, né? Então, o pensamento de Agostinho, seu legado também de interpretação alegórica, né, de alegoria, aí vão gerar grandes frutos na Idade Média para o desenvolvimento de diversas coisas, né? Mas também vale salientar de que o contexto aí pré-reforma, né, a gente tem aí movimentos como o Renascimento, onde a gente pode destacar, por exemplo, né, o retorno aos clássicos antigos, né, às obras originais, por exemplo, retornar nas questões relacionadas à filosofia, aos escritos originais ou cópias mais próximas, referentes, por exemplo, a Aristóteles, né? Então, ou seja, se a gente quer estudar sobre a lógica
a gente deve buscar aí, mais precisamente, os documentos mais próximos e também retornar ao pensamento que, de acordo com o que se estuda na época, havia sido esquecido e vale agora a pena, no momento pré-reforma, destacar que é importante trazê-los à tona novamente, né? Aí por isso renascimento. Ou seja, é um retorno a coisas que até então haviam sido esquecidas, seja na filosofia, seja na teologia, entre os campos também. Nós também temos aí a ascensão do humanismo, e esse humanismo aqui, vale salientar que ele, em alguns aspectos, é bastante distinto do humanismo que a gente tem presente hoje, né? Por exemplo, o humanismo que a gente tem presente hoje, nos dias atuais, ele basicamente tem o homem como figura central sua, enquanto que na época, né, na época da pré-reforma e da reforma protestante, e até mesmo algumas décadas e séculos após a reforma, havia aí, digamos assim, um humanismo bastante influenciado pelo cristianismo. Tanto é que eu cheguei a encontrar, por exemplo, citações onde, por exemplo, o reformador João Calvino, ele ressalta aspectos bastante positivos do humanismo, né? Apesar de reconhecer suas limitações, né? Por exemplo, uma doutrina que foi fundamental à reforma é a doutrina da depravação total, né? Que aí ganha bastante força com o calvinismo, e de que Agostinho, né? Aliás, Agostinho não, Calvino, para ressaltar aí as limitações do humanismo, ele ressalta bastante de que mesmo com as capacidades humanas, sejam elas capacidades racionais, aquelas técnicas empregadas pelas outras áreas de conhecimento, como o estudo das humanidades que havia na época do século XV, do século XIV, eles são importantes, mas de que devido à queda humana, né, Calvino vai dizer, eles têm um aspecto limitante aí, eles não podem ser de todos sempre bons, certo? E havia também aí a transição do sistema econômico, né? Estava saindo do feudalismo para o capitalismo, especialmente porque alguns anos depois da reforma, né, vai surgir aí as revoluções industriais, e especialmente na época da reforma a gente tem a criação aí da imprensa, onde através desse mecanismo, né, de impressão, várias cópias da Bíblia podem ser distribuídas, especialmente do Novo Testamento. E o contexto pré-reforma também, né, ele também tem no auge, né, uma forte centralização do poder, especialmente porque a igreja que imperava ali na época era a católica apostólica romana, e tanto membros dentro do clero quanto fora do clero já observavam ou já apontavam, seja na época da reforma, seja pré-reforma, coisas que não coadunavam ali com as práticas que deveriam ser vistas por pessoas que se consideravam representantes de Deus, né? Como aí nós temos a classe de clérigos, né? Incluindo aí os bispos, os papas, não todos, mas uma boa parte ali estava corrompida, especialmente por essa aliança muito próxima do poder político com o religioso, né? Então, é basicamente nesse contexto de renascimento, de ascensão do humanismo, a transição do sistema econômico, com o surgimento da imprensa, e nessa forte centralização do poder político e religioso nas mãos da Igreja Católica Romana, de que a reforma surgiu, né? E de que, apesar de até então haver aí um fomento, conforme a gente já pode acompanhar em outras obras, na Idade Média, para o estudo de ciências, para o estudo aí de diversas áreas que a gente conhece hoje como química, matemática, física, filosofia, medicina e outros. Apesar de já ter havido um impulso na Idade Média, a reforma protestante ela vem romper aí com diversos paradigmas que haviam até então, né? E aí, nesse sentido, né, naturalmente, a reforma, quando surge, no seu estopim, ali, representado especialmente pelo ato de Lutero colocar suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, basicamente, essencialmente, ele estava convidando, que era uma coisa bem comum na época, né, para um debate público, para poder, mostrando ali cada uma das suas teses, ele basicamente estava convidando o pessoal a quem achasse suficiente ou quem tivesse condições
viesse discutir as suas teses, né? E esse fato aí, ele é considerado até hoje como um símbolo, acho que um dos símbolos principais da reforma, e de que, especialmente através dele e de outros nomes, a gente tem aí um rompimento muito forte com alguns poderes religiosos que haviam até então, e aliado aí ao retorno das grandes obras, né? O retorno das ciências que até então consideravam-se algumas delas esquecidas, né? Em parte por causa do movimento do Renascimento. Lutero, né, aí impactado pelo poder do Evangelho, pela leitura das Escrituras, ele naturalmente se vê nesse contexto e proclama aí as suas 95 teses, rompendo desde então, apesar de que alguns comentam que não era o seu alvo original dividir a igreja, mas que acabou por acontecer alguns anos depois de 1517. Então, naturalmente, né, esse movimento da reforma sendo tão amplo e provocando rompimentos tão profundos, né, ele teve alguns pilares. Um deles é o que a gente encontra como sola escritura, que é a sua forma latina, e aí aqui já vale salientar de que esses termos, né, alguns deles eram usados já na época dos reformadores, mas eles só vieram ganhar corpo e forma, tomados inclusive usados de forma junta ou usados e apropriados e colocados de forma que fossem formar os chamados solas, ou somente já reforma, ali no final do século XIX, início do século XX. Certo? Então, naturalmente, o que vinha a ser o sola escritura, né? E aí eu coloquei essa equação aqui, porque talvez alguns de vocês olhem, a menos que vocês tenham feito física, que sejam da área da física, que quando a gente olha para um texto desconhecido, a gente não vai saber naturalmente interpretar ou o que é que significa isso. Então, se você não é, por exemplo, da área de física, você nunca viu isso, você não vai notar aqui, não vai saber o que é que significam esses símbolos aqui, essas representações. Apesar delas, para quem é da área, ou quem já tenha visto alguma coisa, elas vão comunicar uma determinada mensagem. E aí, quem conhecer, vai saber que essas aqui são as equações de Maxwell, que elas descrevem aí, ou elas dão forma, ou elas abstraem, matematizam um comportamento da área de eletromagnetismo. Então, elas têm um significado e elas representam, digamos assim, né, de certa forma, uma mensagem para quem está lendo, mas quem as lê precisa ter um conhecimento prévio. Ou seja, nem todo mundo que lê isso, se não tiver um conhecimento prévio necessário, ele vai conseguir compreender a mensagem. Ou, em outras palavras, se você não é daquela área, vai haver um abismo entre essa mensagem que está passada aqui e você. E um dos pressupostos básicos da reforma protestante é de que Deus, ele passou ou comunicou a sua mensagem para os homens, né? E, geralmente, nas relações humanas, especialmente aqui, eu trouxe esse exemplo justamente para fazer a gente notar de que até entre as relações humanas, dependendo do seu contexto e da sua linguagem, podem vir abismos de comunicação de forma que pode dificultar ou mesmo impedir que a comunicação ocorra bem entre duas partes. Imagine, por exemplo, encontrar-se ou pensar de que forma um Deus infinito ele se comunica ou ele passa a sua mensagem para seres finitos. E justamente com esse pressuposto do somente a Escritura, ele traz consigo a ideia, o conceito, de que Deus é capaz de se comunicar com os seres humanos através da sua linguagem. Apesar de haver um abismo muito grande entre a criatura e o Criador, né, que aí os reformadores vão fazer muito essa alusão, né, essa comunicação ela é fundamental e foi crucial. E o Sola Escritura vem justamente para reforçar isso, de que através das Escrituras, esse abismo ele é sanado e desfeito, de modo que Deus agora
pode se comunicar com a criatura, que antes estava distante, que não tinha capacidade por si só de prover os meios, mas Deus provê os meios através dos seus textos sagrados, né? Conforme diz aqui Alistair McGrath. Outro ponto também bem interessante é de que o significado do Sola Escritura, além dele sanar esse abismo que há entre a criatura finita e o Criador infinito, de comunicação, de passar essa mensagem, de propiciar essa mensagem para as pessoas, é de que Deus, através da Escritura, ele se revela e propicia um encontro transformador com o Cristo ressurreto por meio dela. Em outras palavras, especialmente com a reforma protestante, com acesso às Escrituras, aí nós podemos contar com as publicações do Novo Testamento, Deus agora, né, afirmando aí somente a Escritura, significa de que a gente não precisa de outros mediadores humanos para poder fazer com que Deus se revele para o ser humano, certo? Então, o Sola Escritura, ele vem enfatizar essa aliança, onde Deus, através das Escrituras, pode se revelar e pode dar-se a conhecer a pessoa e propiciar para ela um encontro verdadeiro e autêntico com Cristo ressuscitado. Porque, ora, se Deus é um ser infinito, e aí os próprios reformadores vão usar diversos argumentos esses aludindo muito diversas vezes, com várias citações da Escritura, sendo Deus totalmente onipotente, então claramente a sua onipotência, ela não é limitada, ou seu poder não é limitado, no sentido de que, através das páginas das Escrituras, esse Deus onipotente pode se revelar e ter contato com as pessoas, com qualquer pessoa que tenha acesso a essa Escritura. E aí, basicamente, o que é esse princípio? O que é que esse princípio significa? É de que toda a Escritura, ela deve ser interpretada por ela mesma, e não pela tradição dos pais da igreja, pois eles mesmos nos apontam a Escritura como fonte primária. E aqui, né, naturalmente, já está entrando na questão de interpretação. Então, em outras palavras, aqui, a gente pode tomar como ciência o fato de que somente a Escritura, os reformadores, quando eles aludiam a isso, dizia que a autoridade final, ou a autoridade primária de interpretação, deve se levar em conta a própria Escritura, traduzida através de meios humanos, né? E essa primazia, ela não deve residir, pelo contrário, no ensinamento dos pais da igreja. Apesar dos reformadores e outros reconhecerem a importância deles, todos eles, inclusive, viam a importância dos próprios pais da igreja, porque eles sempre apontavam a Escritura como fonte primária. E aí eu poderia, por exemplo, fazer alusão a um pai da igreja que ele influencia bastante, inclusive, a reforma protestante, que é Agostinho. Se você já teve contato com alguma leitura de Agostinho, mesmo uma leitura simples, uma leitura como, por exemplo, as suas confissões, ou a doutrina cristã, ou outras obras suas, você vai notar de que, conforme aqui salienta bem, ele sempre vai procurar apontar aquilo que ele sabe para as Escrituras. A sua fonte primária, a sua fonte de autoridade é máxima, primária, e que merece primazia e destaque sempre é as Escrituras e não a tradição. E aí, naturalmente, né, existe o sola Escritura e o que o Franklin Ferreira vai colocar como mundo da Escritura. E aqui eu abro aspas para esse mundo da Escritura, porque é um termo que eu não sei se ele se encontra na área, ou se ele é bastante utilizado ao longo da história da reforma, certo? Eu estou usando aqui o termo, no caso, que o Franklin Ferreira adotou. E o sola Escritura, justamente, explicando, traduzindo um pouco mais esse princípio, ele significa de que a Bíblia ela tem primazia. Mas isso não quer dizer, por exemplo,
de que o intérprete da Bíblia, aquele que tem acesso à Escritura, vai abandonar totalmente a tradição cristã, ou mesmo a contribuição de outras áreas do saber. Por exemplo, Agostinho, em determinado ponto da doutrina cristã, ele vai dizer de que é útil para o intérprete da Escritura Sagrada, para o teólogo cristão, ele fazer o conhecimento da lógica que a gente conhece. Por exemplo, aquela lógica simples que a gente às vezes costuma usar. Se está nublado, então vai chover. Esse tipo de lógica e algumas parecidas, Agostinho vai dizer, elas são úteis para o entendimento da Escritura. Então, elas, apesar de terem sua função, elas são colocadas em posto secundário. De modo que, em outras palavras, se houver, por exemplo, um conflito na tradução do texto, que é importante a gente destacar isso, que nós temos, e até o que os pais da igreja tinham, apesar de ser uma tradução muito boa, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem em mãos são traduções, que as traduções, naturalmente, podem ser passíveis de erros ou equívocos, apesar de as traduções serem bastante confiáveis. Mas de que, nesse sentido, se for observado numa tradução algo lógico que contrarie, por exemplo, um princípio básico e essencial da Escritura, então devo ficar com esse princípio básico. E isso não significa de que o livro da revelação, o livro da Escritura, ele vai ter contradição com o que a gente vai chamar de livro da natureza, ou com as outras áreas de conhecimento. Mas significa de que, não havendo contradições entre as duas, o princípio da Escritura vai ter autoridade maior em relação ao princípio de outras áreas gerais e da própria tradição cristã. Ao contrário disso, surge o nu da Escritura, que ele vai destacar, ou que ele vai descartar o ensino da tradição cristã, ou seja, o que os teólogos, ao longo da história, discutiram. Por exemplo, a questão da discussão, por exemplo, sobre a divindade de Jesus. O nu da Escritura vai desconsiderar, por exemplo, de que é importante a gente, além de usar a Escritura, usar também, por exemplo, os credos, o credo, por exemplo, o credo atanasiano, para falar da divindade de Jesus. Basicamente, o Nuda vai falar, o nu da Escritura, de que, neste caso, deixando de lado a tradição cristã, rejeitando os credos, as confissões e mesmo contribuições de outras áreas do saber, somente a Escritura, ela é suficiente para estabelecer o que é correto e o que não é, do ponto de vista ético e prático cristão. E o Franklin Ferreira vai destacar de que essa confusão entre o significado real do somente a Escritura com o nu da Escritura vai dar origem, por exemplo, às interpretações que muitas vezes são bizarras, Pessoas pegando textos particulares para poder, por exemplo, defender determinadas visões de mundo. A gente pode ver, por exemplo, isso em pessoas que, se não me engano, eu já cheguei a ver um determinado líder religioso usando de um texto bíblico sobre cura para poder fazer exploração dos seus fiéis. Infelizmente, são coisas onde se confunde o sola escritura, que é somente a Escritura, com o nu da Escritura. Ou seja, ele pegou o texto e somente a partir da Escritura, sem considerar o que há até então, ele interpretou de forma particular aquilo ali, inclusive, reforçando aí questões como o seu individualismo e o subjetivismo, que é isso que geralmente o nu da Escritura vai provocar. Porque, ora, se eu abandono a tradição da igreja, se eu não reconheço o que foi feito até então através da tradição da igreja, se eu rejeito os credos, as confissões, então eu não preciso de mais ninguém para poder interpretar a Bíblia, somente eu e, supostamente, o Espírito Santo, o auxílio divino, somos suficientes para interpretar, que é o contrário do somente a Escritura, no qual a Bíblia tem primazia
mas quando eu for interpretá-la, eu vou reconhecer tudo, eu vou reconhecer o trabalho que foi feito até então, seja pela tradição, seja pelos ensinos nos credos, inclusive por outras áreas do saber. E por que que isso é tão importante? Né? Porque podem haver aí diversos conflitos que, tomando isso como base, eles podem ser resolvidos de forma mais amigável. Por exemplo, suponhamos que eu pegue aí o exemplo clássico de Josué, né? E aí, o momento de Josué, onde ele diz que o sol parou. Ora, se eu desconsiderar áreas de saber como a astronomia, e se eu for utilizar aí o nu da escritura, por exemplo, se eu desconsiderar e não tomar ciência de que outras áreas do saber são importantes, naturalmente eu vou concluir, pelo nu da escritura, de que, por exemplo, o Sol gira em torno da Terra. Só que a gente vai saber, por exemplo, pela astronomia, pelos conhecimentos de outras áreas de saber fora da teologia, de que não é assim que se procede. E de que não somente isso, de que conforme foi abordado anteriormente, os reformadores, né, quando eles proclamavam o sola escritura, eles também sempre faziam alusão da questão da acomodação da mensagem divina aos homens, ou seja, Deus se comunicou na linguagem de homens. Então, naturalmente, em alguns momentos, né, essa interação humano-divina, para registrar o texto sagrado, ela também contava, digamos assim, com alguns pontos de vista ou alguns pontos de observação, no qual o ser humano descrevia o seu ponto de observação. Onde aí, por exemplo, a gente pode ter como foi no caso de Josué, onde para quem está no ponto de observação aqui na Terra, naturalmente vai parecer que o Sol gira em torno da Terra. E aí, continuando, né, naturalmente, essas questões sobre somente a escritura e no da escritura, eles vão dar origem à interpretação ou às interpretações das Sagradas Escrituras. Já que as Escrituras têm primazia e que eu devo considerar a tradição cristã e outras obras ao longo da história da Igreja, de que forma eu devo interpretar as Escrituras? Né? E aí surge naturalmente qual é, né, ou que legado os reformadores que admitem o pilar do somente a Escritura sobre a interpretação das Escrituras. O método preferido por eles é o chamado método histórico-gramatical. Ele tinha primazia sobre os demais métodos, como, por exemplo, um método bastante usado por Agostinho, né, que é a questão de alegorizar algumas passagens, como, por exemplo, ele fez interpretando aí o, os primeiros capítulos do livro das Origens, onde ele tem as suas interpretações alegóricas dos capítulos iniciais de Gênesis. E o que é esse método histórico-gramatical? Né? Ele vai, por exemplo, considerar, né, a interação humano-divina que é inerente, que os reformadores vão admitir como um dos pressupostos fundamentais. Ou, em outras palavras, esse método, né, ele vai ter alguns pressupostos acerca da obra que a gente entende ou tem por Sagradas Escrituras. O primeiro deles é que ele vai levar o que ele leva em consideração de que as Escrituras Sagradas, elas, apesar de serem feitas por homem, elas têm uma origem divina, né, conforme a própria Escritura declara. E aí eles vão usar diversos argumentos, sempre recorrendo às Sagradas Escrituras. E por isso, inclusive, os reformadores, de modo geral, eles vão dizer que esse método tem primazia, porque ele é apoiado, inclusive, pelas Sagradas Escrituras. Né? E aí, além desse pressuposto de interação humano-divina no método histórico-gramatical, que também a gente conhece por método literal, certo? Para extrair o significado real do texto, ele vai também tomar como pressuposto de que as Escrituras são inerrantes e infalíveis, ou seja, de que elas não contêm erro e de que elas não contêm falhas. E isso é particularmente importante porque, por exemplo,
se a gente observa alguma aparente desarmonia no texto sagrado, ou alguma aparente falha no texto sagrado, os reformadores sempre iam dizer de que poderiam haver várias possibilidades, mas nenhuma delas poderia colocar em xeque ou colocar, por exemplo, em questão a sua origem e procedência divina e, consequentemente, a sua inerrância. De que, muito pelo contrário, os erros estariam certamente no intérprete ou possivelmente na tradução. E só para mencionar aqui, apesar do termo inerrância e infalibilidade serem termos do final do século XX, aliás, do século XX, final do século XIX, né? Eles são termos que traduzem bem o pensamento do que os reformadores e herdeiros da reforma entendiam pela interpretação das Sagradas Escrituras. E esse método histórico-gramatical, admitindo como pressupostos essa interação humano-divina, a origem tanto humana quanto divina, a inerrância das Escrituras, a infalibilidade, ele naturalmente vai fazer de uso, claramente, de ferramentas importantes, que é sempre que possível, especialmente para quem vai expor a Bíblia, estudar ou estudá-las a partir de suas línguas originais. Então, se eu estou olhando o seu Novo Testamento, se eu estou olhando o Novo Testamento, eu preciso naturalmente conhecer do grego. Se eu vou ler, por exemplo, o Antigo Testamento, eu preciso ter conhecimento aí do hebraico, do aramaico, e não somente esse estudo das línguas originais, mas de que o pilar do somente a Escritura vai admitir de que é fundamentalmente importante para o intérprete da Escritura ele também conhecer o contexto histórico-cultural da época. Fazendo aqui uma aplicação simples, se eu preciso, por exemplo, extrair o que é que Gênesis quer dizer sobre as origens, naturalmente eu preciso conhecer o contexto histórico-cultural para o qual ele foi escrito, antes de querer fazer aplicações para os nossos dias. Outro exemplo claro é, por exemplo, se eu vou ler os evangelhos. Algumas passagens, elas podem ser mais fáceis de se interpretar. Outras, no entanto, vão exigir um conhecimento muito maior, especialmente do contexto histórico-cultural, que eles vêm enriquecer e iluminar o entendimento do intérprete para que ele possa compreender o que o escritor sagrado ele disse para o seu público específico. Por exemplo, no caso do livro do Gênesis, primariamente para quem foi escrito o livro, para os judeus ali, naturalmente, na época, considera-se na época da libertação do povo de Israel. Né? Então, eu preciso, naturalmente, conhecer o contexto desse povo para poder extrair o seu significado e fazer aplicações. Outro exemplo que eu poderia citar no Novo Testamento é, por exemplo, para quem foi escrito a carta de Paulo aos Romanos, e naturalmente aos Romanos. Mas em que época foi escrito? Então, eu conhecendo a época em que foi escrito e o povo, as características, seja por meio da arqueologia ou por outros meios da história, naturalmente eu vou chegar cada vez mais perto daquilo que realmente o autor bíblico, inspirado por Deus, ele quis dizer. E após fazer essa extração, eu vou conseguir extrair com o máximo de fidelidade possível aplicações práticas e relevantes para os nossos dias. E essa distinção ela é importante porque ela é totalmente em contraste com o que a gente vai ter hoje por liberalismo teológico, que ao invés de admitir que as escrituras são inerrantes e infalíveis, de reconhecer essa origem humano-divina, ou melhor, essa origem primariamente divina, usando de meios humanos, o liberalismo teológico vai ter outros pontos de partida, os quais nós podemos citar, por exemplo,
o deísmo inglês, cujo pensamento influenciou o liberalismo teológico e que vai basicamente, essencialmente dizer, por exemplo, de que Deus ele criou o mundo e abandonou o mundo às suas próprias leis, e é por isso, por exemplo, que o pessoal da ala liberal não vai reconhecer a existência de milagres, justamente por essa influência do liberalismo, aliás, judaísmo inglês. Vai também ser influenciado aí por um forte humanismo, né, que põe o homem no centro de todas as coisas, do iluminismo, especialmente aí na confiabilidade das potencialidades cognitivas humanas, ou em outras palavras, de que a razão humana ela é o árbitro final para o julgamento do texto, apesar de também levar em conta outros aspectos, como a arqueologia e outras áreas da história, certo? Então, contrastando aí um pouco o método histórico-gramatical, ele vai dar preferência aí por outros pressupostos que são bastante antagônicos ao método liberal e que deu origem aí ao liberalismo teológico. É por isso que o pessoal da ala liberal, apesar de interpretarem o texto bíblico e extraírem informações relevantes e algumas delas importantes, propagou-se o mito entre eles de que esse método de interpretação liberal, que é também chamado de alta crítica, ele na verdade seria um método neutro e livre de pressupostos, quando na realidade não é assim. E outro ponto de contraste interessante entre o método adotado pelos reformadores e pelo liberalismo teológico é que no liberalismo teológico o indivíduo ele não procura, por exemplo, se houver, por exemplo, ele admite, por exemplo, que no texto sagrado podem conter erros. Já no pressuposto do método histórico-gramatical, ou aqueles que foram legados pelos reformadores, eles vão dizer de que o único árbitro possível não é a razão humana ou qualquer outro meio externo humano, mas de que, muito pelo contrário, é a própria escritura que é o nosso juiz. Inclusive, quando o intérprete estiver ali extraindo, interpretando o texto, se algo vier a confrontá-lo, ele deve, assim, levar em conta. Porque não é ele que é o juiz de determinar o que é certo e o que é errado nas escrituras. Muito pelo contrário, elas têm a primazia, inclusive, sobre a sua interpretação. Ao contrário do liberalismo teológico, onde o ser humano, em última instância, se põe como árbitro e como juiz do texto sagrado. Então, naturalmente, né, passando aí por essa parte de interpretação, como é que surge aí ou quais seriam as relações do Sola Escritura e as confissões de fé? Já que, apesar da Escritura ter primazia, as confissões de fé e os credos terem um papel importante para os reformadores. E aí, tem a frase aqui de Philip Schaeffer, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus para o homem, ou seja, a mensagem direta de Deus para o homem é feita através das Escrituras Sagradas, enquanto que o credo é a resposta do homem a Deus. Ou, em outras palavras, enquanto o intérprete da Sagrada Escritura, através dos métodos adequados, e outra coisa também que deve ser bastante enfatizada, da iluminação do Espírito Santo, né, daquele que interpreta a Escritura ser nascido de novo, porque ele tem o Espírito Santo nele, de que uma resposta, digamos assim, natural e automática seriam os credos, que aí, nesse sentido, os credos, eles buscam resumir pontos e verdades fundamentais da fé cristã. Por exemplo, um dos credos, o credo mais antigo, um dos credos mais que a gente tem é o credo apostólico. E no credo apostólico, um documento pequeno, né, ele vai conter aí pontos
centrais, que são considerados centrais da fé cristã. Ou seja, de que lendo o texto sagrado, você vai encontrar naturalmente aqueles pontos ali. Então, essa relação entre o credo e o sola escritura é justamente isso. Não é o credo que vai, o que é posto como o árbitro final para determinar uma doutrina. Muito pelo contrário. A doutrina do credo, ela é determinada pela Sagrada Escritura. E os catecismos entram aqui, né, especialmente pelo pessoal da ala reformada. Esses catecismos, eles são basicamente documentos que procuram instruir e trazer aplicações práticas e relevantes, além de responder perguntas sobre doutrina da Bíblia, sobre questões doutrinárias da Bíblia, para o povo e a igreja especialmente, certo? Então, nesse sentido, no século XVI, foi publicada uma obra chamada Livro da Concórdia, onde ele buscou resumir, né, os principais pontos de concordância das doutrinas cristãs, que foram extraídas da palavra de Deus. Em outras palavras, apesar de ter aí uma autoridade secundária, os credos e os catecismos, eles têm o seu lugar, inclusive para ajudar a interpretar determinadas passagens. Então, é por isso que o Livro da Concórdia vai dizer o seguinte: os demais credos, aí pode citar o credo atanasiano, pode citar o credo de Calcedônia, e outros da igreja, ao longo da história da igreja, não são juízes como é a Escritura Sagrada, porém, apenas testemunho e exposição da fé, que mostram como, em cada tempo, a Sagrada Escritura foi entendida e explicada na Igreja de Deus, no respeitante a artigos controvertidos pelos que então viviam, e ensinamentos contrários a elas, rejeitados e condenados. Ou seja, em outras palavras, em cada contexto, os credos foram elaborados para responderem a determinadas questões. E apesar deles terem a sua função naquele contexto, eles não foram o árbitro final. Eles só ganharam a relevância justamente porque eles extraíam da fonte primária, que eram as Escrituras Sagradas. Então havia essa relação da Escritura como mensagem de Deus ao homem e os credos e catecismos como resposta do homem a Deus, nesse sentido, resumindo as doutrinas, e também para trazer ensinamentos úteis às pessoas ao redor, certo? E aí, naturalmente, né, dado que o sola escritura é tão importante, então a escritura, ela tem lugar central na igreja, e mais ainda, Jesus é o centro dessa escritura. Por isso que os reformadores identificaram pela própria escritura, certo? Então, nesse ponto, qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja cristã nada mais é, portanto, do que a mensagem contida nos escritos apostólicos e proféticos. E aí, quando se fala nos escritos apostólicos, se fala tanto nos evangelhos, quanto nas cartas doutrinárias. Né? E os proféticos aí vão fazer uma alusão ao Antigo Testamento. Então, esse é o pilar central das Escrituras Sagradas. E, naturalmente, qual é a ênfase e o foco das Escrituras Sagradas? Portanto, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. A Boa Nova é o próprio Jesus Cristo, crucificado por nossos pecados e para nos resgatar deste mundo mau. E ressurreito ao terceiro dia por Deus, nosso Pai. Então, a ênfase da Escritura, por mais que ela permeie outros assuntos, por mais que ela tenha outros assuntos como secundários, ela vai dar ênfase sempre, no seu todo, na pessoa de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus, ele é a figura central e é o propósito para o qual eles foram escritos em última instância, ou seja, apesar de haverem, aqui vou usar um vocabulário meu, micro-histórias dentro da Escritura Sagrada, a macro-história tem como personagem principal Jesus Cristo. E nós só vamos entender e harmonizar essas micro-histórias da Escritura Sagrada, ou seja,
o que consta nos livros do Antigo Testamento, nos Salmos, nos Evangelhos, assim sucessivamente, se nós compreendermos que o personagem principal da macro-história da Escritura é a pessoa de Jesus, este crucificado e ressurreto, para nos resgatar da ira de Deus. E aí, nesse sentido, a interpretação da Escritura ela é importante. Quais seriam os mecanismos de interpretação? O primeiro deles é de que a Escritura, como eu já falei aqui por diversas vezes, ela tem primazia, mais de que o Espírito Santo que é dado àqueles que creem em Cristo, eles vão caminhar juntos, de modo que, ao longo da história da igreja, o Espírito vai guiar as pessoas para interpretarem as Escrituras da melhor forma possível e da forma mais precisa possível. Então, toda vez que uma pessoa ela descobre uma verdade na Bíblia, uma verdade bíblica, isso ocorre não é por causa do método que ela adotou, mas em última instância porque o Espírito a iluminou. Isso sempre fazendo alusão, naturalmente, à Escritura, certo? E o Espírito, além de iluminar, ela vai permitir entender e aplicar as Escrituras, tanto para aquele que está lendo, quanto para as demais pessoas. E aí, quais são aspectos práticos que a gente pode tirar disso? É de que, apesar dos métodos terem sua relevância, no caso o método histórico e gramatical, naturalmente outras áreas de conhecimento são interessantes para ajudar a entender as Escrituras, a Bíblia ela não vem a ser um livro de ciência ou de qualquer outra disciplina. Como vai dizer John Stott, a mensagem central da Bíblia é a da salvação. A Bíblia não é, portanto, basicamente ou essencialmente um livro de ciência, nem um livro de literatura, nem um livro de filosofia, mas de salvação, ou seja, do começo ao fim, apesar dela falar de outros temas e outros tópicos, o Sola Escritura, baseado no Sola Escritura, a gente vai compreender de que a sua mensagem central é de salvação, a saber, Deus comunicando a salvação ao mundo caído e perdido. E isso é bastante importante, porque se a gente levasse isso em conta, ou se diversas pessoas levassem isso em conta, alguns conflitos, se não pudessem ser resolvidos, eles poderiam ser, pelo menos, amenizados. Por exemplo, pessoas que supostamente querem encontrar novas doutrinas da Bíblia, pessoas que querem extrair teorias científicas da Bíblia, devem ser observados com um certo ceticismo. E aí, por isso que na interpretação, Franklin Ferreira vai dizer que nós devemos desconfiar de qualquer pessoa que, depois de 2000 anos de história da igreja, afirme ter, enfim, uma interpretação acerca de determinada passagem, na qual ninguém tivesse pensado até então. Então, apesar dos métodos, apesar da gente ter aí uma certa autonomia ao se interpretar o texto, porque aqueles que nasceram de novo têm o Espírito Santo, nós devemos pôr à prova essas interpretações, levando-se em conta tudo que se produziu ao longo da história da igreja. Também. Não porque a história da igreja seja o árbitro final, mas porque a minha interpretação, que eu extraí da Escritura, ela pode conter erros. E, naturalmente, ao longo da história, Deus levantou, e aí, fazendo sempre alusão à Escritura, né? De que Deus levantou pessoas, mestres e doutores, para capacitar as pessoas, para revelar, né, aquilo que contém nas Escrituras. Eles sempre devem ser apostos lado a lado com essas pessoas, né? No sentido de que toda nova doutrina, digamos assim, ela deve ser observada e notada com certo ceticismo. E aí, se nós quisermos recorrer ou conhecer quais são os pontos centrais, nós devemos recorrer primariamente à Escritura, que é isso que somente a Escritura vai afirmar, de que constantemente nós devemos estar sempre recorrendo a ela, e, sempre que possível, recorrer aos credos ecumênicos, credo apostólico, credo atanasiano, sendo estes secundários
na questão de autoridade. E, para finalizar, todos esses pontos que eu salientei, eu poderia ter colocado demasiadamente diversas referências bíblicas. Eu não fiz, porque seria um trabalho bem dispendioso, porque todos esses pontos que eu falei, todos eles, cada um deles, o próprio Sola Escritura vai apontar para isso, tem uma base bíblica. Por exemplo, quando eu digo que a Escritura tem origem divina, mas que os seus autores, a autoria primordial é divina, mas que Deus usou meios humanos, eu poderia fazer, por exemplo, uso do texto de Pedro, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando eu falo que por exemplo, que a Escritura aqui, ela deve ser interpretada, e o árbitro final, eu poderia fazer aqui alusão a diversos textos bíblicos, como Salmos, onde diz que a lei do Senhor é perfeita. João, na oração, aliás, Jesus, na oração sacerdotal, por exemplo, ele diz: Senhor Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, todos esses pontos que eu salientei, que sempre vão apontar para o solo da Escritura, em última instância, eles sempre vão apontar para algum texto bíblico ou para alguma referência bíblica, né? Então, esse ponto central, ele é importante, porque é isso que o sola Escritura significa. A Bíblia, ela sempre deve estar sendo consultada e revisitada, enquanto que as demais áreas de conhecimento, sejam elas os credos ecumênicos, outras áreas de saber, são postas em secundário. E é isso, gente.